Hoje aqui nos estúdios da TV FEC em Florianópolis estamos com Glaucio Varela Cardoso, diretamente de Mesquita, Rio de Janeiro. Glaucio é professor de literatura, poeta, dramaturgo, ator, membro da Companhia Leopoldo Machado de Arte Espírita e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a Abrarte, e editor da revista Garimpo, especializada em poesia espírita. Glaucio, muito prazer, bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios para certamente um bate-papo muito bom pra gente. Prazer é meu, Thaís, é muito bom estar aqui nessa cidade. Joia! Glaucio, eu queria saber como é que foi o início do seu envolvimento com a arte espírita e com o espiritismo de modo geral. Bom, a minha família é uma família tradicionalmente espírita da cidade de Mesquita, Rio de Janeiro. E meu envolvimento propriamente dito começa quando eu tinha uns 13 anos de idade, quando eu entro para a mocidade espírita. Mas antes disso eu já ia esporadicamente às reuniões da casa, principalmente nas reuniões festivas, foi onde eu tive meu primeiro contato com a poesia. Então eu entrei para o espiritismo propriamente dito junto com a minha entrada para a arte. As duas forças, eu digo que espiritismo e arte são duas forças que chegam juntos na minha vida. Eles chegam ao mesmo tempo, né? Então, desde cedo, desde que eu entrei para o grupo de mocidade espírita, eu fui me envolvendo com as atividades da casa e sempre propondo: vamos fazer uma peça teatral, vamos declamar uma poesia, vamos cantar música, vamos fazer canto coral. Então, as duas coisas sempre estiveram muito juntas na minha vida. E te ajudou, inclusive, profissionalmente, para você fazer da arte também uma escolha de vida na sua atuação profissional? Sim, sim. Foi determinante na minha vida, a minha trajetória dentro da arte espírita, quando eu tive que definir o que eu ia fazer para me sustentar. Então eu tive muito aquilo de que eu não queria estar numa profissão que não representasse um desafio. Arte é desafio. Toda forma de arte é um desafio. Porque as pessoas, eu acho muito engraçado quando falam assim: ah não, mas a gente se sente à vontade no palco. Eu tenho uma inveja de quem consegue isso. Porque quando você está fazendo arte, você está num estado alterado de vida. Arte é isso. Se a arte deixar de ser um desafio para mim, é sinal de que está na hora de eu me afastar dela. Então, quando eu tive que escolher uma profissão, eu queria ser uma profissão que também representasse um desafio. Bom, eu acho que no Brasil, principalmente, não tem profissão mais desafiadora do que a de professor. E no meu caso, eu escolhi a área de letras porque eu sabia que eu estaria intimamente ligado à arte da palavra, a literatura, e até com a ideia de pegar os conhecimentos profissionais, acadêmicos que eu ia colher e ver como eu poderia colaborar com o desenvolvimento da arte espírita a partir desse conhecimento acadêmico. Então, o espiritismo e a arte espírita são determinantes na minha vida, até mesmo nesse quesito, na escolha desse desafio diário de aprender a cada momento que eu entro na sala de aula. E eu digo que a sala de aula é o meu palco, é onde eu estou ali, eu sou a estrela, eu estou ali para fazer arte, mas é uma arte coletiva, uma arte em que a gente vai construindo junto com o aluno. E eu tenho para mim que se não fosse esse background que a arte nas casas espíritas, a arte espírita me deu ao longo dos anos, eu acho que eu seria um professor muito diferente. Muito diferente. Foi toda a tua base, assim, foi toda a minha base. Foi toda a minha base. E se eu não tivesse escolhido uma área de atuação onde eu pudesse lidar com algum tipo de arte, que no caso é a arte da escrita, eu acho que eu seria um ser humano incompleto, um ser humano infeliz. Não teria se encontrado. Não, provavelmente teria abandonado o curso no meio. E olha que eu pensei em fazer biologia. Com certeza seria um ótimo biólogo, mas também se perderia na parte das letras. Ou ficaria desenhando as mitocôndrias da vida, né? Provavelmente ia faltar algo, não ia se encontrar tanto, né? Glaucio, e qual o papel da poesia espírita ao longo do tempo? Como que você observa mesmo uma evolução? Como que começou? Como que foi esse surgimento? E hoje como que a gente pode encontrar a poesia espírita nas casas? Bom, a poesia foi a primeira arte
do espiritismo a ser catalogada, a ser registrada. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz 2 menções à poesia mediúnica. A gente não tem conhecimento de a quais textos ele estava se referindo. E ele fala categoricamente, temos visto pela mão do médium menos versado em literatura surgir em vez em quando poemas de tamanha qualidade que os maiores poetas da terra não se dedignariam em assinar. Gente, mas que poemas são esses que Kardec está falando? Muitos deles, isso é uma coisa que a gente acredita, foram surgindo depois nas páginas da Revista Espírita. Então, desde o início, a poesia mediúnica estava junto com o espiritismo. Na própria Revista Espírita, a gente começa a ter poemas não mediúnicos, os poemas de espíritas. Um dos primeiros, se a memória não me falha, se intitula Um Espírita a Seu Espírito Familiar. Eu não vou recordar em qual edição da Revista Espírita está, mas era de um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um poema de gratidão ao seu mentor espiritual. Uma coisa que hoje, quando a gente olha, fala, nossa, isso aqui é extremamente de vanguarda. Ao longo dos anos, a poesia teve intimamente ligada ao espiritismo. Tanto que aqui no Brasil, nós temos um caso curioso, que é no ano de 1869, portanto há 150 anos, sai o primeiro livro de poesia espírita do mundo. É um livro intitulado O Espiritismo, Meditações Poéticas sobre a Vida no Além-Túmulo, seguidas de uma evocação. Foi escrito por Júlio César Leal, um livrinho de 16 páginas, onde ele coloca a sua visão de mundo bafejada pelo espiritismo. Então eu chamo isso de o primeiro livro de poesia espírita por não ser um livro de poesia mediúnica, porque já tinha tido antes. O próprio Kardec faz o prefácio de um livro de Louis Vavasseur, que é o Ecos Poéticos de Além-Túmulo, é prefaciado por Kardec. Vavasseur era um médium da Sociedade Parisiense, que não escrevia poesia no dia a dia, mas mediunicamente ele produziu belíssimos poemas. Então a poesia sempre esteve ali, sempre esteve junto com o espiritismo, em vários momentos a gente vê isso. Eu acho que o momento fundamental é quando em 1932 surge um livrinho de um cara totalmente desconhecido, um livro intitulado Parnaso de Além-Túmulo, por um tal Francisco Cândido Xavier. Foi o primeiro livro de mais de 300 obras mediúnicas. E por que? As pessoas às vezes perguntam, mas por que Chico Xavier começa com poesia? Por que ele não começa com um tratado filosófico? Eu digo que nada realmente é por acaso quando a gente para pensar que poesia e filosofia sempre caminharam lado a lado. A partir de uma proposta de Platão em A República, poesia e filosofia se separam. Porque Platão, lá na República, ele diz que nós vamos chamar os poetas, vamos homenageá-los e depois a gente expulsa eles da República. Platão é o responsável pela ruptura entre filosofia e poesia. E aí a gente vê, os espíritos começam com um tratado de filosofia espiritualista, que é o Livro dos Espíritos, que fala ao intelecto, e depois, quando você vai ter talvez a segunda fase da revelação espírita, que se dá com Chico Xavier, você vai ter o quê? Um livro de poesia, porque fala ao eu sensível. E assim, a espiritualidade consegue contemplar as duas vertentes principais do ser humano. O eu intelectual, o eu racional e o eu sensível. E elas não são mais separadas, elas vão andar juntas. Porque o Livro dos Espíritos é poético até a alma. As perguntas que Kardec faz, que é Deus, ele está rompendo com séculos de tradição que perguntava quem é Deus. Você questionar. Isso é um gesto poético. Propor o pensamento. E ele tira a personificação, né? Porque o que é? Isso é um gesto poético. O poeta é esse indivíduo que efetivamente rompe
com paradigmas. E aí você vai ter Chico Xavier com poemas belíssimos, como o poema Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar e nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. E aí você tem a poesia que te faz pensar. Então, Kardec e Chico, com as suas respectivas obras iniciais de espiritismo, eles rompem com a briga entre poesia e filosofia. Eles promovem essa reassociação, essa reconciliação dessas duas forças. E toda a história do espiritismo, principalmente no Brasil, é permeada pela presença da poesia, seja a poesia dos espíritos, que é essa poesia mediúnica, seja uma poesia autoral, que é a poesia dos espíritas. Ao longo de todo o tempo, a poesia está inserida no espiritismo. Vai levar, por exemplo, um estudioso como Tobias Pinheiro, que escreveu o prefácio da Antologia de Poetas Espíritas, publicada em 59, a dizer que espiritismo e poesia são duas verdades que se complementam. Sim, perfeito. Então, a poesia espírita com certeza vem para endossar e para trazer mais entendimento sobre o espiritismo, né? Exato. E embelezar também, com certeza. E livre de rótulo. Sim. Porque o grande barato da poesia espírita, seja ela a mediúnica ou a não mediúnica, é o fato de que encontra campo dentro e fora do espiritismo. Sim. Você tem várias pessoas que estudam a poesia dos espíritas e que não tem nenhuma ligação com o espiritismo. Sim, sim. Né? E eles veem, não, mas isso é poesia. Se é poesia, a gente precisa entender como é que a gente vai encaixar essa poesia na história da literatura. Com certeza. Glaucio, e como que você vê hoje que é essa realidade da poesia dentro das casas espíritas? Tem bastante espaço para o desenvolvimento dela? A gente vai ter a sorte de mais jovens ingressarem no movimento espírita e possivelmente se identificarem com artes, com a poesia, assim como aconteceu com você? Eu acredito que sim. A gente teve uma coisa curiosa, porque a partir dos anos 60, a produção dos poetas espíritas começa a ficar muito dispersa. Você não tem mais um grande movimento. Eu até acho que o que fecha um primeiro ciclo da poesia espírita é a antologia de poetas espíritas publicada em 59. E depois parece que cada um fica no seu canto, porque o poeta tem muito isso, né? O poeta, ele fica lá no cantinho dele, com seu caderninho, né? Mas ao mesmo tempo ele está constantemente em contato com as outras pessoas. Eu vejo ainda hoje um grande espaço para a poesia nas casas espíritas. A gente vê inclusive instituições onde você praticamente não tem atividade artística nenhuma. Eu já tive ocasiões de ver instituições espíritas onde não se pode tocar um violão. As pessoas têm um certo receio com as artes, mas a poesia está lá. Não, vamos ler um poema do Parnaso de Além Túmulo para abrir a reunião. Vai ter aquelas tardes de arte com lanche. Sempre tem alguém declamando poesia. E se ela é bem representada, se ela é levada ao público de uma forma bacana, potente, viva, fatalmente ela vai ganhando adeptos. Até porque, como diz o Alberto Pucheu, um poeta carioca, ele diz que ninguém nasce poeta, torna-se poeta. Mas eu discordo um pouco dele. Eu acho que todo mundo nasce com essa potencialidade de tornar-se poeta. Eu acho que todo mundo tem esse quê. Eu não conheci até hoje ninguém que em algum momento da sua vida não tenha ou lido poemas,
ou se arriscado na escrita de poemas. Ou que não tem a sensibilidade para diante de algum acontecimento da vida, aquilo tocar o coração, que eu acho que é muito mais a realidade do poeta. Né? Exato, e até muitas vezes de uma forma inusitada. Tem uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, que eu adoro, aquelas cobras, que tá lá 2 cobras olhando para o céu, né? Noite estrelada. Aí uma delas fala assim: nossa! A outra olha: eu não sabia que você era poeta. Porque muitas vezes esse quê poético está nesse gesto de apenas se encantar com algo e soltar uma interjeição. Né? A gente está vendo hoje uma geração que está produzindo poesia sem saber que é poesia. O pessoal que faz meme na internet brincando com as palavras. O que é brincar com as palavras? É trabalhar com o viés poético. Né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter aí, tá tendo aí uma galera muito boa, jovem, que está chegando, aprendendo, propondo seus próprios versos, encontrando a sua própria voz, porque todo poeta vive nisso, vive de encontrar a sua voz. Quando a gente começa a escrever, a gente está na busca. Tem gente que resolve, chega. Tem gente que vai continuar. Sim. Né? O escritor profissional é sempre um principiante que não desiste, não é isso? Tem uma carga e uma bateria que não termina. Exato. Né? Glaucio, e por mais que a gente falou ainda há pouco sobre a questão de uma poesia sem rótulos, né? Mas eu gostaria de saber como que se dá a sua relação com o meio acadêmico também. Você como professor, causa um pouco de curiosidade para os seus colegas não espíritas, professores, sobre sua arte espírita, sobre sua poesia espírita? É engraçado que recentemente eu estava conversando com um colega que é do meio acadêmico e eu estava falando para ele, eu estou me sentindo um outsider, porque os meus amigos do meio acadêmico acham que a minha poesia é religiosa demais. E alguns dos meus colegas do meio espírita acham que a minha poesia é materialista demais, é pagã demais. Então eu não sei exatamente onde eu me encaixo. Mas é interessante que há da parte da academia um misto de incômodo e curiosidade. Incômodo porque os meios acadêmicos, principalmente da área de letras, são historicamente o lugar de um pensamento ateu. Embora você tenha muitos escritores que não eram ateus, mas no meio acadêmico, os professores, os pesquisadores, é muito natural que se chegue a um pensamento mais materialista, mais por assim dizer. Eu nem diria ateu propriamente dito. Talvez alguns dos que se digam ateus, na verdade, tenham uma concepção de Deus semelhante à de Spinoza, que é essa concepção de Deus como algo que não interfere na nossa vida e que cabe a nós geri-la. Mas incômodo porque falou em religião, alguns ficam meio assim. Só que aí você vai para obras como de Cecília Meirelles, que era uma poeta extremamente religiosa, Vinícius de Moraes, que tem um momento em que a poesia dele se encaminha muito para a temática cristã e depois que ele abraça o candomblé, a poesia dele tem uma mudança de paradigma muito grande. Murilo Mendes, Ismael Neri, são escritores onde o viés religioso está presente. E aí o fato de existirem esses poetas canônicos que têm esse pé na religião faz com que surja a curiosidade. E os poetas espíritas? Quando a gente vai falar... Onde estão? Quem são? Onde estão? Do que vivem, né? Aquela coisa... O que esses caras estão fazendo? Já me aconteceram coisas curiosas de quando eu falo que eu pesquiso a poesia espírita, eles pensam logo, poesia mediúnica? Eu falei, não. A poesia espírita também é a poesia dos espíritas. Aí você vê que alguns ficam, peraí, então tem espírita escrevendo poesia? Espírita é gente, né? Gente escreve poesia, né? E também tem uma coisa assim, de muitas vezes não saber como vai encaixar aquilo. Eu lembro quando eu presenteei um amigo acadêmico
com o Parnaso de Além Túmulo, e eu sabia que ele gostava de Augusto dos Anjos, então eu botei um marcador justamente na parte de Augusto dos Anjos. Ele abriu aquilo ali, leu o primeiro poema, leu o segundo, dali a pouco ele parou, eu não sei o que pensar disso. Porque eu estou vendo Augusto dos Anjos inteiro aqui. Eu estou vendo as características que fazem de Augusto dos Anjos. Então você tem essa coisa de, aos poucos, se a gente conseguir mostrar essa poesia de uma forma até desapaixonada, de uma forma muito, muito racional até, se é que dá para a gente racionalizar tanto assim a poesia, a gente vai conseguindo romper algumas barreiras, porque a gente mostra seriedade. O que muitas vezes atrapalha a aceitação da arte espírita nos meios acadêmicos é que nós, artistas espíritas e pesquisadores da arte espírita, quando nós vamos apresentar essa arte nos meios acadêmicos, nós temos uma tendência a ser excessivamente passionais. E a passionalidade não tem espaço na academia. Mas aos pouquinhos esse panorama está mudando. Tem muita gente séria apresentando trabalhos de qualidade, pesquisas de altíssimo nível, e esse panorama vai sendo modificado. Sim. Eu acho que agora é a pergunta mais difícil para você responder, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas referências, aqueles que foram determinantes para você se tornar o poeta que você se tornou e para te influenciar na escolha, no desenvolvimento dessa arte. Bom, como eu disse, meu primeiro contato com a poesia foi aos 8 anos. Eu lembro disso muito nitidamente. Nós tínhamos uma atividade na casa espírita e eu fui, eram aqueles chás fraternos, e aí subiu um moço lá e ele falava. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quando terminou, eu perguntei para o meu pai, falei assim, pai, o que era aquilo que aquele moço estava falando? Ele falou, aquilo ali é poesia. Pai, o que é poesia? Poesia, meu filho, é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem gente que pensa que esqueceu. Naquele dia eu defini que eu gostava de poesia. Esse moço que eu vi falando é a minha grande referência, é o João Prado. João Prado é um poeta espírita lá de Mesquita, maravilhoso. Curiosamente, os poemas dele não falam diretamente de espiritismo, mas falam da alegria de viver, do bem, da beleza. Ele é um dos meus referenciais. Além dele, eu tenho outras leituras que eu faço, que todo poeta lê poetas, né? Então eu sou assim encantado pela poesia do Augusto dos Anjos. Sou apaixonado por Castro Alves. Tenho lido muita coisa interessante de poetas aqui da América do Sul, como Violeta Parra, que era uma poeta que eu não conhecia. Alejandro Jodorowsky é um poeta também maravilhoso. Gosto muito de Vladimir Mayakovsky, um poeta russo, que às vezes eu tenho até uns sonhos com ele, eu tenho uns pesadelos com ele. Mas Mayakovsky é um poeta que ele é encantado e incomodado pela vida ao mesmo tempo. Questionador. E eu gosto dos poetas que são incomodados. Gosto muito de Drummond e sou apaixonado por Mário Quintana, que é o poeta passarinho, né? Esse poeta simples, esse poeta das coisas simples. Então, esses são os meus grandes referenciais. É claro que se eu for falar aqui de todos os poetas que eu gosto, a gente não sai daqui hoje, porque cada um colabora com a minha própria escrita. Atualmente eu tenho lido muita poesia do Alberto Pucheu, é um poeta brasileiro da atualidade, que na minha opinião escreveu o mais importante livro de poesia da década, que é o Para Que Poetas em Tempos de Terrorismos. O livro é fundamental. Eu falo, gente, a história da poesia brasileira no século XXI tem o seu primeiro grande marco. É um poeta espetacular que tem um jeito de escrever totalmente diferente do meu, mas eu tenho ficado cada vez mais empolgado com o que ele escreve.
Então, cada um desses poetas que eu vou lendo, que eu vou descobrindo, eles acabam fazendo parte meio que de um certo panteão que eu vou formando, um panteão poético daqueles autores com quem eu gosto de dialogar de vez em quando. Perfeito, perfeito. E aqui nos bastidores a gente estava falando com o Gláucio e ele falou que sabe muito mais poesia de outros poetas do que as dele mesmo. Mas ele separou aqui uma poesia de autoria dele, de autoria própria, para recitar pra gente. Vamos lá então? Vamos lá. O poema chama Deixa. Deixa eu pensar que não há nenhuma dor. Deixa eu brincar de ser tela e ser pintor. Deixa eu ser pincel que eu te chamo para ser cor. Venha ver o brilho que eu fiz. Vem saber que ainda dá para ser feliz. Deixa eu pintar de azul nosso papel. Deixa eu espalhar um sonho doce feito mel. Deixa eu seguir o exemplo de Emanuel, para saber que há um mundo novo ali, para entender que ele deve começar aqui. E o mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender e viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Então deixa a vaidade, deixa o orgulho, deixa o egoísmo, deixa a tristeza, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. Uau, que lindo! Deixa o coração limpar, né? Porque Deixa o coração limpar. Tem espaço para muita coisa boa E dentro da tem, gente. Né? Linda poesia. E tenho certeza que quem nos assiste também com certeza adorou. E fica aqui o convite, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, indique para seus amigos. E venha sempre aqui na TV FEC para ver sempre conteúdos especiais.